já há 3 semanas. É um processo bastante interessante. Ao final, até queria colocar aqui que está sendo montada uma campanha de solidariedade aos trabalhadores. Eu queria ver de que forma vocês poderiam votar um apoio, né? E inclusive um apoio material. A gente está fazendo uma campanha de cestas básicas, porque o patronato até agora não se movimentou e eles vão estar precisando de ajuda. E essa ajuda vai ser construída nos sindicatos, nas associações, então é bastante importante. Bom, em primeiro lugar, eu tive contato com os meninos aqui da direção da associação, do sindicato, para fazer essa discussão dentro da casa. Como vocês sabem, a comissão de educação da casa, que era antes presidida pelo Conde Bittencourt, hoje está sendo presidida pelo André Lazzaroni, que é o líder do PMDB lá na casa. E nós procuramos, o André eu procurei, depois que fui acionada pelos meninos, conversei com o André sobre a situação, particularmente a questão específica da dedicação exclusiva, e vi que já existia, a partir de uma provocação que foi feita, também pelos companheiros aqui, já existia um debate dentro da Comissão de Educação. E eu busquei, depois das informações que me foram dadas, eu busquei as pessoas, as lideranças políticas da Assembleia, que num primeiro momento foram as pessoas que fecharam o acordo de encaminhamento da dedicação exclusiva. Então isso foi feito pelo presidente da Comissão de Educação, foi feito pelo presidente da Comissão de Orçamento e pelo presidente da Casa, o deputado Paulo Mello. Eu procurei cada um deles, mais o líder do governo, que atualmente é o novo presidente da comissão, conversei e passei o debate que foi colocado pelos meninos. O problema é que foi feito um acordo, foi feita a emenda, né? Ela foi votada, foi garantida, e na hora do Estado realmente repassar o dinheiro para poder fazer o pagamento da dedicação, eles, na verdade, eles extraviaram o dinheiro, tiraram o dinheiro, que era uma rubrica certa de vocês. Fiz toda uma discussão com eles lá, e eu quero dizer que, independente dos problemas, pareceu assim que existe um clima favorável. Não ao conjunto da pauta, mas em relação à questão da dedicação exclusiva, eu acho que existe, pelo que eu pude perceber, das lideranças lá do governo, existe um clima favorável a se fazer isso. Então eu acho, eles fizeram uma primeira reunião, eu estou com uma alergia dramática, tomando antibiótico, o buraco é mais embaixo, não piora. É que eu tomei uma baforada de cigarro ali agora há pouco, e aí piorou, mas eu aguento, vamos lá. Então assim, eu acho que nesse momento vale muito, acho que vale tudo que vocês estão fazendo aqui, a luta, a mobilização, a paralisação, mas nesse momento também vale muito reforçar esse polo da busca da negociação e da articulação política. Existe um espaço, porque às vezes a gente que está lá dentro da casa olha certos movimentos que vão na casa e que por parte do governo não tem nenhum espaço de debate. Na questão da dedicação exclusiva, eu acho que tem um espaço de debate. Então, se realmente pudéssemos, o último encaminhamento que foi feito lá foi de que se marcaria uma reunião com o presidente da Comissão de Orçamento, o líder, e mais o presidente da Casa, Paulo Mello. Então eu posso me comprometer hoje a sair daqui, já que isso ficou definido com o próprio sindicato, e a tentar, antes do dia 3, arrumar essa data para que vocês possam realmente, enfim, fechar em cima disso. E o que for necessário, também vocês sabem, está lá dentro do Marcelo Freixo, que tem todo o comprometimento com a educação, que está junto com a gente nisso, não tem nenhum problema. Agora eu queria, assim, rapidamente, falar que eu acho que nós estamos vivendo um momento muito particular, um momento político particular no Estado, que eu acho que se houvesse um mínimo de articulação entre os inúmeros movimentos que estão acontecendo, seria muito mais fácil de entrar com as reivindicações por um processo de crise do Estado que está acontecendo nesse momento. Vocês estão falando de meritocracia, o Rio de Janeiro, ele é dirigido por uma cleptocracia institucionalizada. Por exemplo, há 2 meses atrás, isso eu vou dar um exemplo, eu posso parar aqui para vocês, tomar a assembleia de vocês todinho, dando exemplo sobre isso. A Nissan, que é uma automotora, vai instalar uma fábrica no Sul Fluminense, em Resende. E a Nissan
teve votada por uma mensagem que o governo enviou à casa, teve votado uma mensagem para garantir a entrada da fábrica aqui para poder gerar empregos, porque vai gerar emprego, vai ser muito bom para os operários, segundo o que o governo falou. Para isso, o governo nos fez votar, eu não votei, eu votei contra, mas a maioria da casa votou a favor. Uma doação do Estado, com dinheiro meu, seu, nosso, como gostam de dizer, alguns jornalistas, de 6 bilhões. 6 bilhões, para que eles possam vir com um certo conforto para poder colocar a fábrica. Além dos 6 bilhões em dinheiro, não é bilhões de reais, não, é dólares. Além dos 6 bilhões, o Estado, o Rio de Janeiro, doou um terreno de 34 milhões de metros quadrados. Como não isso fosse muito pouco ainda, porque afinal, né, a Nissan, eles também prometeram, está lá assinado, foi votado, isenções fiscais por um prazo de 50 anos, prorrogáveis por mais 50. Isso é só um dos negócios que foi feito pelo Estado e votado dentro da Assembleia Legislativa. São só 100 anos, gente, de isenções fiscais. O terreno só tem 34 milhões de metros quadrados. E a doação que foi feita esse ano são só 6 bilhões de dólares. Eu posso dar para vocês uma lista de outras votações como essas, que foram feitas dentro da Assembleia Legislativa, para o Odebrecht, para a instalação dos consórcios dentro do Comperj, para o Ike Batista, para o Porto do Açu. Então aqui se trata de entender que não existe uma crise do Estado no sentido de ter verba, ter dinheiro para fazer isso ou aquilo. Existe sim um posicionamento político por parte do governo do que é prioridade para eles e do que não é prioridade. E nesse momento em particular, se eu beber, eu apanho. E nesse momento existe uma situação muito particular, que é o problema de que esses consórcios, porque assim, a Delta, explodiu a Delta, tem as relações próximas do governo do Estado, do governador com a Delta. Mas aqui no Rio de Janeiro, os grandes negócios, eu não estou falando de negócios da Copa, eu estou falando que o Rio de Janeiro hoje é um centro de ponta, né, de um novo processo, né, aí de industrialização, enfim, de grandes investimentos em cima de grandes negócios, né, da indústria automobilística, da indústria de base, a área petroquímica, né? Então assim, aqui a Delta hoje, ela não entra a Delta sozinha, se entram os consórcios. E os mesmos consórcios, Delta, Andrade Gutierrez, Galvão Bueno, Oriente, Odebrecht, esses consórcios hoje, eles têm um monopólio das concessões fundamentais do Estado. Então as rodovias, os pedágios, que são completamente ilegais, os pedágios urbanos, o Comperj, o Porto do Açu, o Arco Metropolitano, aí tem a lista, eu posso dar a lista. Tudo isso está na mão de 28 empresas que se consorciam de acordo com seus interesses, sem ter CNPJ, sem legalmente estarem constituídos para poder ter esse dinheiro do Estado, mas se consorciam e o governo garante a relação econômica com elas, mesmo sem base jurídica. É um escândalo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E a ponta disso acabou de ser mostrada com a questão da Delta. Então o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando aqui que é preciso, e nós estamos dentro de uma universidade, uma assembleia, né, de docentes, é preciso que a gente se aproprie de determinadas informações e se aproprie da crise que vai ser maior ainda do que está sendo agora, porque com a medida da instalação da CPI em Brasília, do Cachoeira, que é uma CPI controlada, mas que vai espirrar para todo lado, porque a oposição burguesa, né, não vai deixar, né, o governo, enfim, jogar e não vai responder a isso, né, vai ter uma crise em cima muito grande, né, vai ter muito, o problema da corrupção vai ficar muito patente. Isso vai abrir um espaço objetivo, né, para que com inteligência na política, às vezes mais do que botar trilhões de pessoas na rua, mas uma ação política bem pensada, planejada e sabendo onde ela deve entrar, ela pode dar um efeito muito mais positivo.
Para isso, eu acho que vocês aqui, mais do que eu, têm capacidade de pensar isso, mas tem uma movimentação de outras categorias. Eu estou falando isso porque, como deputada, eu tenho ido a várias mobilizações de outras categorias. Tem os bombeiros, que levaram uma pancada grande do governo agora, os bombeiros e a Polícia Militar, os companheiros do CEP, que estão em luta, o pessoal da saúde, que está em luta. E esses setores vão realizar no dia 4, eu não tenho bem o horário, mas vai ser uma reunião feita no CEP, uma reunião para tentar, com outros movimentos que estão se articulando, que todos têm a pauta em relação ao governo do Estado do Rio de Janeiro, para tentar montar um comando dessas categorias, no sentido de poder ter uma ação política mais forte, mais pensada, mais orquestrada, em caso vá se colocar na rua, com uma capacidade também, né, de colocar mais pessoas do que uma só categoria teria. Os bombeiros, inclusive, fizeram uma assembleia há uma semana atrás, então com um indicativo de uma data para ser discutido com todo mundo, de um ato a ser construído no dia 20, seria o primeiro momento dessa campanha unificada. Nós estamos trabalhando para botar o Compérgio, estamos trabalhando para colocar o pessoal do Porto do Açu, nós estamos trabalhando para colocar o conjunto dos movimentos que hoje todos são vítimas da cleptocracia que dirige esse Estado. Então eu gostaria de falar sobre isso, foi o momento de vocês de articulação de luta, fazer um chamado à direção dos sindicatos aqui para que estejam nessa reunião, participem, né, que por aí a capacidade de pressão de vocês e de estabelecer uma correlação de forças diferente no processo de negociação, ela vai ser aumentada. E de qualquer forma, podem contar comigo, eu me comprometo a tentar articular essa data para que a comissão, mas também quero dizer que apesar disso tudo, na comissão de orçamento, eu sou da comissão de orçamento, eu conversei com o presidente da comissão, com o próprio líder do governo, existe sim um clima favorável na questão da dedicação exclusiva. Os outros pontos da pauta eles não têm, mas na dedicação exclusiva tem. Eu acho que existe um espaço, realmente, com um pouco de pressão, bem colocado, existe sim um espaço para que essa questão se resolva não só para vocês, mas inclusive também para as outras universidades estaduais. Então é isso, boa assembleia para vocês, vou sentar ali, vou assistir um pouquinho, que eu vou agora para uma outra assembleia no hospital aqui também nosso, e depois, enfim, eu vou sair, mas podem contar comigo lá, eu estou em contato com o sindicato, com os meninos, e o que for necessário, no dia 4 vou estar lá na reunião também com as outras entidades. Bom dia para todos, tudo bom.